Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma quinta-feira, nova, já estou adiantando aí, quase 10 da noite aqui em Israel, a gente gravando, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. 50º episódio, hein? Olha só, avançamos, hein, cara? 50 semanas aí a gente passando a notícia. Daqui a pouco a gente completa um ano. Rumo aos próximos Enfim, 50. rumo aos próximos 50. Ah, do meia vez stream, até os É. 120. Vamos que vamos. E essa semana, mais uma semana cheia de notícias, principalmente no que diz respeito ao corona. Israel hoje tem índices muito ruins e a coisa piorou bastante. E esse vai ser o nosso primeiro bloco, então vamos passar para ele. É isso, gente. Aquela relembrada rápida, a primeira onda do corona lá em março, abril, a gente teve um fechamento, foi durante o Pêssar. Os números estavam altos no início, depois do fechamento caiu tudo. Teve uma abertura que foi uma abertura meio atabalhoada, muito rápida, né, sem controle. E agora a gente se encontra aí com um dos piores índices no mundo, o número de contagiados por dia com o vírus corona, né, por milhão de habitantes, se eu não me engano, ou per capita. Agora eu não tenho essa informação, o João deve ter. Enfim, no último dia foram mais de 3 mil novos casos aqui em Israel, o que é o recorde dos recordes, né? E a gente começou agora o ano letivo essa semana, né? Todo mundo voltou às aulas na terça-feira, um ano letivo que a gente comentou já nos últimos episódios, que vem sendo muito confuso, né? Porque ninguém sabe ao certo como é que vai acontecer, porque as crianças não podem estar todas juntas, então algumas turmas, né, estudam 3 vezes por semana no colégio, outras 3 vezes em casa, enfim, estudo pelo computador, as creches, não, enfim, tá uma confusão, ninguém sabe direito. Eu não sei nem por onde continuar, João. Vamos lá. Tem também agora essa semana também houve outra crise com o Proyector, né, que é o responsável aí por resolver a crise do corona, o Rony Gamzo. Ele tem um projeto que são as cidades vermelhas, né? Cidade de acordo com cidades dos os sinais, né? O projeto dos sinais, vermelho, amarelo e verde. E as cidades vermelhas, no caso, seriam que estão com mais número, né, de casos, e elas deveriam ser fechadas, então, passar por um fechamento. Hoje a gente tem mais de cerca de 33 cidades aí que estão no vermelho, a grande maioria delas cidades árabes, e tem também cidades de ultra-religiosos. E nessas cidades o ensino não voltou, a educação não voltou, e essa noite foi decretado, hoje, né, não essa noite, mas hoje já foi decretado também o fechamento, a quarentena nessas cidades, o que está dando muita confusão. Enfim, e o Gamzo, né, que entrou aí, né, o Proyector, que entrou com o objetivo de diminuir o número de novos infectados por dia para 400, né, na época que ele pegou o caso aí era acima de 1.000 já, 1.500 mais ou menos, 1.300. Ele falou que dava para baixar para 400 pessoas por dia sem fazer o fechamento, só que agora ele tá mais do que claro aí que isso não é possível. Ele está sendo fritado, né? Enquanto isso o governo impede que ele faça faça os seus projetos, né? Que ele avance com seus projetos muitas vezes por interesses políticos, e ele começa aí um processo como fala isso? Enfim, está sendo fritado aí pelo governo e pode ser que não resista. Fritura. Fritura. Pô, faltou a palavra bonita agora, mas tudo bem. Passando aí pelo processo de fritura, e pode ser que caia nos próximos dias, cara. Tá complicada a questão aí do corona, hein? Pois é, tá complicado. Na verdade, o índice de Israel, ele não é um dos piores do mundo agora, né? Ele é simplesmente o pior do mundo nos últimos 7 dias, né? E no último dia, ele é disparado o pior do mundo por milhão de habitantes entre os países com mais de 1 milhão de pessoas. Só para ilustrar, esse gráfico é facilmente encontrável no Google. Esses gráficos, né, tem muitos sites que fazem a medição por pessoa, né, por milhão de habitantes. E no gráfico que conta com todos os países, Israel só está atrás por milhão de habitantes no dia 3 de setembro, que é o dia que a gente está gravando, das Ilhas Caicos e de Aruba, que são países com populações muito pequenas. Israel está na frente de todos os outros países, inclusive países com populações muito pequenas também, como Maldivas, Andorra e outros mais, que se tiverem, enfim,
meia dúzia de casos já é uma quantidade por milhão muito grande. Nos países com mais de 1 milhão de habitantes, e aí vai desde países com população pequena até a China, né, é o país mais populoso do mundo, Israel está na frente nos últimos 7 dias, com quase 200 casos, 199,3 casos por milhão de habitantes. Em segundo lugar vem o Brasil, com 188,8. Né? Se a gente pegar só o dia de hoje, repetindo, 3 de setembro, Israel tem 378 casos por milhão de habitantes, enquanto o Brasil tem 220. Né? Ou seja, Israel está com uma quantidade de acho que 60%, 70% mais que o do Brasil. Caso espantoso, realmente. Conseguir uma proeza de ser o pior país do mundo entre os países que, enfim, com uma população mínima, né? Nos últimos 7 dias, especialmente no dia de ontem, em relação ao número de contagiados. Então, se Israel estava na lista dos países vermelhos, agora está no ultravermelho, lamentavelmente. E é muito triste dizer isso, que no gráfico que eu estou olhando agora na minha frente, a gente vê que em maio, no mês de maio, Israel tinha 4,2 pessoas contagiadas por milhão de habitantes, enquanto, enfim, nos últimos 7 dias foram quase 200, né? Enquanto Israel tinha 4,2, o Brasil tinha 65, os Estados Unidos tinham 71, o Reino Unido tinha 50, a Suécia tinha 52,5, enfim, Israel tinha conseguido reduzir de 40 em abril, 40,8 para 4,2 em maio, né? Em junho tinha subido para 31,5, junho foi logo agora, não faz tanto tempo. Enfim, e agora a gente está totalmente sem controle. Mas o pior não é só a gente ter chegado nesses números, né, de ontem para hoje, 3.100 e poucos casos. O pior não é só a gente ter chegado nesses números. O pior de tudo é ver que as medidas tomadas pelo governo, finalmente tomadas, né, porque muito tardias em relação ao grande grau de contaminação, elas são claramente insuficientes, na opinião de um consenso do corpo acadêmico aqui em Israel. Então, tem muitos médicos, muitos acadêmicos, né, da medicina e da infectologia, né, eles diziam que o plano apresentado pelo proyector, pelo gestor da corona, o Roni Gamzo, do sinal de trânsito, né, que tem cidades que são amarelas, que são verdes, amarelas, roxas e vermelhas. Né? Era um plano, enfim, eficaz a princípio, era um plano que fazia sentido, né? Os critérios, evidentemente, eles vêm de grau de contaminação nos últimos dias, cada um tem um peso, né? Eles explicaram isso na televisão há pouco tempo, no Canal 12 do Telejornal, eles explicaram isso, se não me engano, na terça-feira, dia 1º de setembro. Enfim, aumento também, obviamente, que é uma proporção de pessoas que fazem o teste e dão positivo, de contaminados por 10 mil, né? E o crescimento da contaminação nos últimos anos. Eles fazem uma média nesses 3 critérios e definem que cidades estão vermelhas, que cidades estão amarelas, roxas e verdes. Verde é a cidade que está mais tranquila, com um grau muito baixo. Amarela, que o grau não está muito alto, mas tem que ter atenção. Roxa, que já é uma situação perigosa. Né? E vermelho é o que passa de 8 na média que eles fazem, que o máximo é 10. Né? Mas quando uma cidade entra no 7,5, 7,6, a atenção já começa a ficar redobrada. Eles medem isso a cada 2 semanas. Enfim, o projeto do Gamzo, que ele já está há 3 semanas tentando aprovar ela no gabinete da Corona, e os ministros estão adiando, e finalmente, no dia de hoje, né, dia 3 de setembro, eles decidiram aprovar. Ele lança um fechamento, um lockdown para todas as cidades que estão vermelhas. Né? Finalmente, pelo menos isso, são mais ou menos 600 mil pessoas, né? E um dado curioso é que a gente está falando de 33 cidades, mais alguns povoados, né? Das quais, dessas 33 cidades, 28 são de população árabe, em sua grande maioria, e 5 são de população ultra-ortodoxa. Né? Entre elas, Bnei Brak, que está entre as maiores cidades de Israel, e Beit Shemesh também, são 2 das maiores cidades do país. E a outra, Tveria, né, Tibérias em português, é uma cidade que também está com um grau de contaminação muito alto, mas a população não é só ultra-ortodoxa. Né? Em Tibérias, inclusive, foi uma bagunça, porque às 11 horas da noite, da véspera do início do ano letivo, para o 1º de setembro, o Ministério da Saúde anunciou que os alunos não iam ter aula, e o Ministério da Educação disse que era contra isso, enfim, e os pais acordando no dia seguinte sem saber o que fazer. Isso não aconteceu só com Tibérias, aconteceu com outras cidades também. As aulas foram suspensas nas cidades vermelhas antes do fechamento ser anunciado, né? Como eu disse, o fechamento foi anunciado na quinta-feira, dia 3, as aulas foram suspensas no dia 31 de agosto, né? na segunda-feira.
E na cidade de Beitar Illit, que é uma cidade que está do outro lado da linha verde, ou seja, um assentamento na Cisjordânia, assentamento que já tem status de cidade, né? Status de cidade em Israel é dada para lugares que têm pelo menos 20 mil habitantes e que reúnem todas as condições necessárias para serem consideradas cidades. Enfim, Beitar Illit, que é a maior cidade israelense na Cisjordânia, decidiu por conta própria, algumas escolas decidiram por conta própria, que não iam obedecer à regulamentação do Ministério da Saúde e do Gabinete da Corona e que iam abrir normalmente e que as aulas iam funcionar. Não só escolas, como yeshivot, que são academias rabínicas, né, que reúnem um grande número de jovens nessas cidades, principalmente de jovens, mas também de adultos, enfim, ignorando as determinações e contribuindo para o aumento, para a aceleração, né, da contaminação em cidades cuja contaminação já é muito alta, né? Então, enfim, mas vamos fazer um pouco de retroativo nisso, né? Vamos voltar um pouquinho para trás. Nessa semana, antes dessas medidas serem anunciadas, quando o número de contágios por dia estava na faixa de 2.000 e pouco, já se falava nessa possibilidade de fechamento dessas cidades vermelhas. E os ministros ultra-ortodoxos que fazem parte do gabinete da Corona, em especial o Litzman, que é ex-ministro da Saúde do Partido Judaísmo da Torá, e o Ariel Deri, do Partido Shas, né, Partido ultra-ortodoxo sefaradita, eles se posicionaram contra. O Deri, inclusive, dizia que tinha que fazer um fechamento, um lockdown no país inteiro, não só nas cidades vermelhas. Enfim, eles foram contra, e o Rabino Kanievski, que é um dos rabinos mais importantes de Israel, do público askenazita, da linhagem dos lituanos, né, que é, enfim, o mundo ultra-ortodoxo askenazita, ele é dividido entre racídicos e lituanos. Ele que é um dos dois principais rabinos, tem muitos seguidores, e apesar do papel do rabino no público lituano não ser igual ao no racidismo, né, o rabino com autoridade quase que com poderes reais no racídico, muitas vezes, ele tem uma influência muito grande e ele recomendou abertamente a que os jovens ultra-ortodoxos não realizassem exames para detectar coronavírus, né? Ou seja, ele desestimulou que se faça exames e está dizendo, se vocês fizerem exames, eles vão detectar o número de contagiados e vão querer fechar as cidades e proibir a gente de frequentar as sinagogas e academias rabínicas, então não façam. Ele já tinha recomendado as pessoas a desobedecerem, esse mesmo rabino, que já é um senhor de idade, né, a desobedecerem recomendações de fechamento na primeira onda, e agora ele veio com essa. A crise entre o Roni Gams, né, o gestor da Corona, e o público ultra-ortodoxo já estava bastante acentuada desde a carta que o Roni Gams enviou para o primeiro-ministro ucraniano pedindo para ele limitar o número de israelenses que entravam no país em ocasião da peregrinação do túmulo do Rabino Nachman, e agora azedou de vez, porque ele mandou fechar várias cidades ultra-ortodoxas, se bem 28 das 33 cidades são árabes, o público ultra-ortodoxo afetado ele é cerca de metade, né, do público afetado. As cidades árabes são muito menores do que Bnei Brak, Beit Shemesh, por exemplo, e Elad, a população ultra-ortodoxa de Tibérias, né, enfim, dá mais ou menos 300 mil pessoas, 300 mil judeus, 300 mil árabes, dos quais os judeus são entre 80% e 90%. Enfim, as informações que a gente ficou sabendo hoje, né, que saíram nos jornais e tudo mais, foi que teve uma discussão muito grande entre o Litzman e o Roni Gamzo, que o Litzman acusou o Gamzo de estar atuando de propósito para prejudicar o público ultra-ortodoxo, exigindo que ele peça desculpas públicas pela carta que ele enviou para o primeiro-ministro da Ucrânia, senão não tem conversa. E, enfim, estão ameaçando a própria coalizão. Ao que tudo indica, bom, o Gamzo não pediu desculpa nenhuma, e o Netanyahu, ele parece que está bancando as gestões do Gamzo e não a do público ultra-ortodoxo, ainda que seja na moita, né? Não publicamente. Ele não quer se indispor com a população ultra-ortodoxa, ele não quer perder apoio nesse governo de união dele, dos partidos ultra-ortodoxos. Então, ele está bancando o Gamzo, aparentemente, por trás, né? A gente não pode ter certeza disso. Enfim, e o que significa esse fechamento dessas regiões vermelhas, né? Olha, para começar isso, a gente tem que dizer, o fechamento ele é só a partir de segunda-feira. A gente está gravando na quinta-feira. Já são 5 dias que essa população ela pode circular livremente pelo país. Israel é um país pequeno de 21 mil quilômetros quadrados, se incluir os territórios, chega mais ou menos a 28 mil, sem incluir os territórios. Um país menor do que o estado de Sergipe, né, que é o menor estado do Brasil, uma população de mais ou menos 9 milhões de pessoas,
Quem conhece Israel sabe que as pessoas circulam muito de uma cidade para outra, né? Eu moro em Kfar Saba e algumas vezes por semana eu vou para Jerusalém para trabalhar. Enfim, isso é muito comum aqui no país. As pessoas têm famílias que vivem cada um num lugar e se visitam. Enfim, aqui em Kfar Saba, na cidade que eu moro, que fica ao nordeste de Tel Aviv, tem muitos trabalhadores árabes que vêm das cidades de Tira e de Taibe. Tira é a cidade, enfim, que eu o tempo todo vou lá para comer e para comprar alguns produtos mais baratos e tudo mais. Tira é a segunda cidade com maior índice de contaminação do país, só perde para Bnei Brak. E Taibe é a terceira maior cidade árabe do país. As duas estão vermelhas, né? E muitos trabalhadores dessas cidades, inclusive várias professoras de jardim de infância da minha filha, vêm dessas cidades, né? E a partir de segunda-feira, de repente, eu queria saber o que vai acontecer na cidade que eu moro, na cidade daqui perto, quando esses trabalhadores deixarem de vir, né? Esse é um dos principais problemas. O que vão fazer? Vão contratar novos trabalhadores? Não é fácil você contratar um corpo docente, não um corpo docente exatamente, mas professores para jardim de infância do dia para a noite. Isso não vai acontecer, né? Até lá, até segunda-feira, de hoje, quinta-feira, até segunda-feira, essas pessoas não têm risco de contaminar as outras pessoas, esse fechamento não é feito, né? Enfim, tipo, esses trabalhadores que vêm para cá, eles vão ter contato com a população local de Kfar Saba de quinta-feira a segunda-feira, que é o dia que eles se dão conta que tem que fechar, que tem que fazer o fechamento dessas cidades, né? E se essas pessoas perdem o emprego porventura, né? O que vai acontecer? Porque, enfim, a gente está falando da população árabe nesse caso, né? Que é uma população que tem dificuldade de se enquadrar e de se considerar parte do Estado. De repente, eles se dão conta, né? E já se deram com certeza, ninguém é bobo, enfim, fazem a relação, né, de que a maioria das cidades fechadas são árabes e que a população árabe está perdendo emprego, depois não vai recuperar. O índice de desemprego em Israel está na casa dos 20%. Né? Você não pode se dar o luxo de perder seu emprego agora. Enfim, e depois como é que vai acontecer? A gente pode ser que tenha que aturar manifestações, revoltas, né? Por causa de uma medida que, enfim, que ela de alguma maneira segrega. Obviamente que a população árabe, a sociedade árabe tem uma certa responsabilidade, porque a gente tem visto que algumas festividades, como casamentos, estão acontecendo nessas cidades sem nenhuma restrição. A polícia tem descoberto esses casos quando já é tarde, e que eles não têm respeitado muitas determinações, né? Em sua defesa, alguns parlamentares árabes disseram que na primeira onda a cidade árabe foi muito pouco afetada, então que eles sim obedecem às determinações, se não estão obedecendo agora porque elas não estão sendo claras, e faz sentido também esse argumento, né? Enfim, a gente está sentindo uma ausência do poder público tremenda em muitas partes do país. Não é coincidência que o público ultra-ortodoxo e o público árabe são os que menos respeitam as determinações. Eles se sentem muito pouco parte do Estado, confiam muito pouco no Estado, comparado ao resto da população. E essa medida de você fechar só as cidades vermelhas, dando 5 dias para isso acontecer, na opinião de todos os especialistas que eu escutei hoje, desde que ela foi tomada, a decisão foi tomada até agora, em especial ao Gabi Barbas, que era o cotado para estar no lugar do gestor da Corona, o Rony Gamzi não está porque não aceitou, né? Ela é uma estratégia equivocada, que vai levar a gente a um lockdown, já admitido pelo Rony Gamzi, invariavelmente, porque ela não vai resolver o problema. Está tarde demais, você é o país que tem mais contaminados por dia, por milhão de habitantes no mundo. Você não pode, de repente, fazer um lockdown parcial. Precisa fazer uma atitude séria agora. Você precisa, enfim, fazer um lockdown grande, um fechamento grande, proibir as pessoas de se mexerem, de saírem de casa, enfim, de contaminarem outras pessoas, de se encontrarem, de criar ocasiões sociais, para que você possa reduzir drasticamente e poder trabalhar com a meta que eles dizem de 300 a 400 casos por dia, né? Gabi Barbas, agora para encerrar minha fala, estava agora no Canal 2, e disse que claramente que o projeto do sinal de trânsito não é o que ele faria, mas é um projeto que ele pode dar resultados, mas não nessa altura do campeonato, com um governo que bate cabeça um com o outro, que se ataca. Até agora, o Rony Gamzo fez nem foi nem indireta, mandou uma direta pro Yariv Levin, que é o presidente da Knesset, dizendo que ele tem atrapalhado enfim, a programação que ele tem apresentado para combater a corona, que ele tem colocado no último lugar da fila dos projetos, tudo mais, para serem votados, e que isso é prejudicial para o combate à corona e que isso vai levar Israel a um fechamento a qualquer momento. Enfim, o governo está em negação, claramente ele está esperando chegar na linha vermelha, que é o que estabeleceu, que são 800 doentes em estado grave. A gente não está muito longe disso, a gente já tem quase 500, mas com um número crescendo tanto assim,
a gente vai chegar nesse número rápido e aí vai ser o que o governo precisa para instaurar o fechamento. Enfim, a pergunta que fica é o custo de quantas vidas, né? Estão só esperando o verão acabar para que alguns hotéis e alguns restaurantes consigam tirar um trocado para aguentar o fechamento depois. Enfim, a gente fica essa pergunta no ar, mas na verdade, o que fica, na verdade, é uma impressão de um governo que está passando vergonha internacional. Enfim, perdão, corta essa parte. Um governo que está totalmente perdido, que não toma uma decisão, que parece ter medo de tomar uma decisão e que, enfim, empurra as coisas com a barriga até o momento que é tarde demais e é obrigado a tomar uma decisão. E isso faz com que a confiança da população diminua cada vez mais e que quando for instaurado um lockdown, dificilmente a população vai querer cumprir e o Estado vai ter que usar a força para isso, né? O que provavelmente vai acontecer, com certeza, nas cidades ultra-ortodoxas e nas cidades árabes. Bom, é isso aí, né? A gente está numa situação bem complicada com o corona aí. Vamos ver como é que vai ser o avanço da pandemia aqui em Israel, como é que o governo vai lidar com isso. Acho que em 10 dias, 10, 15 dias, né? A gente vai ter um quadro também diferente, porque é o período da volta, como a gente comentou, né? A volta às aulas. E nesse período, em 2 semanas, a gente vai começar a ter o retrato do que aconteceu, né? Na volta às aulas. Se os casos vão aumentar, se não vão aumentar, e como é que essa crise aí vai ser feita, se vai ter fechamento ou não. E agora uma coisa que você falou no final, eu estava pensando justamente hoje. Se for feito outro fechamento, a população não vai fechar, não vai obedecer, né? Eu acho que naquele período, né, que foi também o período da festa de Pêssar, né, a Páscoa judaica, onde as famílias estavam em quarentena, era fechamento, a gente não podia sair de casa, todo mundo comemorou com as suas famílias em casa, não pôde sair para comemorar com a família ampliada, né? Porém, vários deputados, inclusive o primeiro-ministro, né, botaram fotos aí que receberam seus filhos em casa, botaram fotos nas redes sociais, né? Comemorando a festa com seus filhos em casa, filhos que não moram com eles, né? Enfim, então se os políticos, né, se os deputados, os ministros não cumprem com o que eles mesmos dizem, por que a população vai cumprir novamente e vai entrar em fechamento? Pois é, mas é isso aí, vamos ver como é que vai ser. Eu queria só destacar que essa semana a gente recebeu um e-mail do ouvinte Otávio Zalewski, que questionou por que a gente fala sobre o fechamento ser importante de algumas, enfim, de estabelecimentos comerciais e tudo mais, e não se refere às manifestações que estão reunindo mais de 20 mil pessoas todas as semanas na frente da casa do primeiro-ministro. Enfim, eu vou dar a resposta que eu escutei de profissionais. Eu não sou profissional da área da saúde, então o que eu posso fazer é escutar quem entende do assunto, né? Quem falou isso foi o Gabi Barbas, e ele foi respaldado por pesquisas que dão respaldo, enfim, a essa visão. Ele disse que ele não é nenhum entusiasta das manifestações na frente da casa do primeiro-ministro, por serem aglomerações, mas que 20 mil pessoas a céu aberto, a grande maioria usando máscara, tem um risco de contaminação muito baixo, muito inferior, por exemplo, a um restaurante com 10 pessoas na parte de dentro, com janelas fechadas e ar-condicionado ligado. Então, as manifestações, elas não são um grande perigo para a contaminação, e de fato o que se está vendo é que as pessoas que estão comparecendo às manifestações, elas não estão, especialmente falando, apresentando testes positivos do corona. Ao contrário, por exemplo, do que acontece em academias rabínicas, em sinagogas, né? Ou em casamentos, quando você aglomera muitas pessoas em espaços fechados, que é o principal problema. Inclusive, vários países da Europa, eles não obrigam que o cidadão use máscara em lugares abertos, porque enfim, se você não tem grandes aglomerações com muita gente junta, um lugar aberto ele tem um grau de contaminação muito pequeno. Mas enfim, espero ter respondido essa pergunta. Não é a informação, eu só trago, não é uma questão de opinião minha, é só a informação que eu escutei de profissionais. É isso. Vamos então passar para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar aí das notícias que agitaram a política essa semana. Bom, a primeira notícia que a gente vai passar, ela tem a ver com as reuniões do governo, né? Também conhecidas como Yeshivat HaMemshalah. O governo deveria sentar, né, o gabinete ministerial, sentar, discutir política, discutir o que vai fazer, ainda mais se tratando de um governo
chamado aí, né, de União Nacional, um governo que reúne o Likud, reúne o Carrola, o Azul e Branco, né, e outros partidos. Mas é um governo que, como a gente vem falando, é um desgoverno e não faz reunião. Pela quinta vez consecutiva, a reunião do governo foi cancelada essa semana. Não houve reunião do governo. Parece que está tudo bem no país, né? Está tudo numa boa, tudo acontecendo, tudo às mil maravilhas. Não houve reunião do governo pela quinta vez. O Netanyahu está magoado, está triste com o Benny Gantz em função das coisas que ele falou aí na última semana, né? No dia que houve a prorrogação, né, da votação do orçamento na semana passada, o Benny Gantz deu uma entrevista coletiva, que foi um dia depois do Bibi ter dado uma entrevista coletiva, né? A gente falou disso no episódio passado, e o Bibi ficou chateado com o Benny Gantz. Ele ficou sentido, não gostou das coisas que o Benny Gantz falou, e aí resolveu cancelar a reunião do governo. Não tem crise nenhuma no país, né, João? Tá tudo bem, tá tudo numa boa. Estamos aí a mil maravilhas, né? O gelinho, né? Tá dando um gelinho. Na verdade, não é nem um gelinho. Ele tá sabotando, né, o papel do Gantz, que Claro. ele é a segunda pessoa mais importante do país. O Netanyahu está fazendo o seguinte: eu trabalho aqui sozinho e eu não Você te fica em dou casa. satisfação de nada. Aí você vem aqui, né? Quando reúne o gabinete da Corona, você vai. Se tem alguma questão com a Síria, como teve essa semana, né, ou com o Hamas, você vai estar no gabinete de segurança e tudo mais. Mas reunião do governo não vai ter. Eu toco as coisas aí e você fica aí cuidando do Ministério da Defesa, né? E quando as coisas forem importantes, eu marco reunião e eu estou presente também. E a decisão no final é minha. Enfim, ele está E quando ele sabotando o fala, Gantz. Oi? quando tiver alguma coisa importante, a gente marca a reunião e eu desmarco a reunião depois, né? Porque não Pois vai... é. Ele está, enfim, ele está dizendo: o governo sou eu, vai ter reunião quando eu quiser. E enquanto isso, eu vou tomando as decisões sozinho. Né? É um teste, enfim. Ele está mostrando quem é que manda, ele está medindo força, já que o Gantz quis desafiar. E é um jeito um tanto quanto bizarro, né, de mostrar, enfim, mostrar força, porque aparentemente é prejudicial ao Estado se não tem reuniões de governo. Mas, enfim, Pois é. se, Agora, interessante é fala. que o Bibi foi aprovado uma lei, né, que dá ao primeiro-ministro em questões relacionadas ao corona, ele não precisa de uma legislação aprovada para tomar medidas, né? Tipo, ele tem carta branca para desenvolver, para tocar políticas sem a autorização do parlamento, né? Isso é por conta de toda a situação. É tipo leis de emergência. E o Azul e Branco, assim que começou o governo, né, que o governo tomou posse, o Azul e Branco, ele aprovou essa lei, né? Ele votou para que essa lei fosse aprovada, Não porque só fazia isso, parte do governo. não só Então isso, agora, eles declinaram de todos os cargos que o próprio Netanyahu ofereceu que tivessem qualquer relação com a gestão da crise da corona. Nenhum cargo, nenhuma comissão, nada, né, nem presidência de comissão, nada disso está na mão do Azul e Branco. Eles declinaram de pegar o Ministério da Saúde, declinaram da Comissão da Corona, de qualquer tipo. Eles estão aí presentes no gabinete, alguns representantes, como tem de todos os partidos que compõem o governo. Mas então, eles votaram nisso, eles deram para o Netanyahu. Mas sabe por quê? Porque eles sabem que o Netanyahu não vai tomar nenhuma decisão polêmica sobre a corona, porque essas decisões elas são muito impopulares, não importa para qual lado ele tomar. Então eles agora estão sentadinhos olhando o Netanyahu não tomar decisão nenhuma. Porque, enfim, eles estão esperando o Netanyahu tomar a decisão para ele ter que arcar com o prejuízo, e o Netanyahu está sentado em cima das decisões sem tomar decisão nenhuma, julgando que não tomar decisão tem um efeito político menos danoso do que tomar uma decisão. Enfim, e deixa que o Gamzu tome as decisões e joga solta os cachorros para atacar o Gamzu. É basicamente o que o governo tem feito, especialmente o Likud, né? Enfim, o Netanyahu dá lá apoio por trás do Gamzu, mas solta o Miki Zohar e a Miri Regev, todo esse pessoal para atacar qualquer decisão que ele tome. É um negócio absurdo, enfim. A gente já está cansado de falar pois sobre isso. seria cômico se não fosse trágico, né? Mas enfim, é o que temos para hoje. Mas Mas tem enfim, mais bagunça no governo e mais bagunça na oposição hoje. Não pois parou por é, aí. pois é. Eu queria ir adiante e falar, né? Já que tá tudo bem com o Netanyahu, que nada acontece, tudo às mil maravilhas, aconteceu aí nessa semana nos ministérios das finanças, né? Um ministério que não está com muita importância
né, agora, nesse último período, porque é nada mais nada menos o ministério que resolve a questão do orçamento, que ainda não foi aprovado, né? E essa semana um diretor geral, né, não é diretor geral, ele é o responsável pela parte do orçamento, né? Pela divisão de orçamento do Ministério das Finanças, chamado Shaul Meridor, pediu demissão. Tem problemas com o ministro das Finanças, Israel Katz, né? Ele bateu de frente com Israel Katz e saiu fora, falou que não dava para ele, que não dá mais para ele ficar, que o Israel Katz impede que ele trabalhe da forma correta, que ele faça as coisas que ele acha que tem que ser feito, né? E que ele é um profissional da área e que tem uma equipe, né? Que tem como objetivo produzir política, pensar política, né? Políticas públicas, fazer a política, apresentar os projetos, discutir, enfim, toda uma equipe que tem esse papel e o Israel Katz não os deixa trabalhar. Ele também não gostou do fato, né? Da votação do orçamento ter sido postergada para o final do ano e também achou um absurdo o Israel Katz conseguir aí mais 11 bilhões, um acréscimo de 11 bilhões aí no orçamento para esse ano, que, como a gente falou no ano passado, na semana passada, vai ser de 411 bilhões de dólares. Tá tudo numa boa, João, tá tudo numa boa. Pois é, a verdade é que, enfim, Shaul Meridor, é importante dizer, né, ele é filho do Dan Meridor, que já foi ministro das Finanças pelo próprio Likud, né? Era um dos principais nomes do Likud e chegou a ser candidato do partido contra o Netanyahu, né? Para ser líder do Likud, se não me engano, em 2008. Perdeu a votação para o Netanyahu. Segundo o Israel Katz, o Shaul Meridor está fazendo o que está fazendo porque o pai dele odeia o Bibi e ele aprendeu a odiar o Bibi em casa. Como se o mundo girasse em função da birra de criança, né? Obviamente enfim, o Shaul Meridor, a gente pode questionar se essa carta pública que ele mandou, ele tem razão ou se ele não tem razão, mas é importante a gente entender o que aconteceu. Quando a gente explica essa situação do orçamento, né, dessa divisão do orçamento, às vezes pode parecer um pouco chato para quem está ouvindo, porque iguala Israel a todos os outros países do mundo, né? Enfim, quando a gente fala de economia, não tem... Enfim, acho que se assemelha um pouco aos outros países, obviamente com essas particularidades, mas sai um pouco a excentricidade do conflito, ou da religião judaica, ou do judaísmo como nação, enfim. Passa uma questão puramente de economia, mas que tem sua relevância para a vida pública aqui, e é importante a gente entender. Então, eu vou tentar fazer um resumo bem rápido aqui. Essa divisão do orçamento é uma divisão interna do Ministério das Finanças, né, que ela é quase autônoma, e ela é praticamente formada só por funcionários técnicos, né, e esses funcionários têm muito poder. E o Shaul Meridor, ele era o chefe, né, o diretor dessa divisão. O que essa divisão faz? Basicamente, eles que constroem o orçamento. O ministro chega lá e diz mais ou menos o que ele quer, quais são as prioridades dele, hein? Mas essa divisão é quem monta o orçamento, é quem explica para o ministro, olha, você não pode tirar isso aqui daqui, você não pode fazer tal e tal coisa, você tem que jogar com um limite de tanto a tanto, porque eles conhecem isso, são pessoas que estão trabalhando há anos ali, que têm noção de quanto se gasta, quanto não se gasta, tem contato direto com o Banco de Israel, que é o Banco Central, enfim. Na verdade, é um corpo quase autônomo do Ministério das Finanças que toma muito mais decisões em relação ao orçamento do que o próprio Ministro das Finanças. E isso é historicamente assim, não é só agora. E exatamente pelo fato de eles terem muito poder, e às vezes eles se julgam mais importantes que o próprio ministro, né? E aí vem uma crítica que a gente tem que fazer a essas pessoas, né? É normal que o ministro das Finanças ele chegue com a sua agenda política e diga, agora eu quero que as coisas sejam diferentes aqui. Eu quero que a gente comece a investir tanto nisso aqui e menos nisso aqui. Eu quero que o orçamento seja mudado drasticamente, porque o que a gente acredita que tem que fazer é tal e tal coisa, né? Isso é legítimo, é correto do ponto de vista político, que o ministro das Finanças decida, né, de acordo com a sua maneira de pensar o que o Estado precisa, isso. Hein? Enfim, terminando essa parte, agora a gente tem que ver o que aconteceu. O Israel Katz ele levou para o Ministério das Finanças uma diretora-geral que tinha sido diretora-geral do Ministério dos Transportes durante todo o tempo que ele foi ministro dos Transportes, uma pessoa em que ele confiava, okay? Que aparentemente, a gente comentou na semana passada no podcast, está quase pedindo demissão, revoltada com ele, porque ela está sendo humilhada em público, né? Ela está levando informações técnicas e ele grita com ela, não escuta, não faz nada que ela
que ela pede, tipo, que ela recomenda, e que esse parece ter sido o comportamento dele, de acordo com as fontes, com todas as fontes, praticamente de todos os jornalistas, dentro das reuniões internas do Ministério das Finanças, em especial com a divisão de orçamento. Né? A divisão de orçamento apresenta para ele os perigos enfim, para a economia do país que tem e para o próprio orçamento, os planos que ele tem apresentado, esse bilhão que ele quis investir agora nos Haredim, né, no ultra-ortodoxo, e ele não está nem aí. Ele disse claramente, né, isso ele reconheceu na televisão, no Canal 12 também, eu digo para vocês o que vocês têm que fazer, e o trabalho de vocês é fazer o que eu quero que vocês façam. Né? Enfim, e aí o Shaul Meridor, ele já cheio de poder que ele estava acostumado a ter, no seu entender, vendo que o ministro das Finanças está causando um dano gigantesco ao país, que pode comprometer o futuro financeiro do país por muitos anos, ele não viu outra saída que não renunciar. Mas ele não caiu calado, ele caiu atirando. Né? Escreveu uma carta pública, deu uma entrevista e disse: eu nunca vi na minha vida um ministro que fica no celular durante as reuniões, que não presta atenção nas informações que a gente está passando, que ignora completamente as informações que os funcionários técnicos estão passando para ele sobre o orçamento. Eu nunca vi uma coisa dessa. Ele falou, e mais, não vi até agora nenhuma vez, nenhuma ordem para a gente preparar o orçamento, nem para 2020, nem para 2020 e 2021. Ou seja, toda aquela discussão se o orçamento é ser anual ou bienal, né, que na verdade não ia ser exatamente bienal, porque já está na metade do ano, já passou a metade do ano, na verdade era uma discussão supérflua, de acordo com o que apresentou o Shaul Meridor, porque o Israel Katz, ministro das Finanças, não movimentou o Agafa Taksivim, que é a divisão de orçamento do Ministério das Finanças, para preparar o orçamento, nem porque o Netanyahu queria fazer. Ou seja, realmente o Netanyahu estava apostando em eleições. Ele não tinha um orçamento para apresentar. Mesmo que o Gantz concordasse em apresentar, em votar um orçamento só para 2020, contrário ao que foi combinado no acordo de coalizão, o Ministério das Finanças não tinha um orçamento para apresentar, porque o ministro das Finanças não incumbiu os seus profissionais a prepararem o orçamento. Ao contrário, ele foi acrescentando gastos e mais gastos, ele foi pegando mais e mais recursos do próprio Ministério, sem que tivesse qualquer planejamento, o que é muito maléfico para as finanças do Estado, para os credores, para todo mundo, para uma segurança do Estado, inclusive do ponto de vista liberal, né, que você tem que ter compromisso, responsabilidade fiscal e tudo mais. Como é que você tem sem ter um orçamento? O governo está distribuindo dinheiro e não existe um compromisso de onde vai sair esse dinheiro, quando esse dinheiro vai ser pago, quando vai ser devolvido, se vai ser empréstimo, qual vai ser os juros, qual vai ser isso, de onde vai sair, de onde vai tirar, onde vai botar mais, enfim. Nada disso está decidido quando você não tem um orçamento, você trabalha com orçamentos tampões, com o dinheiro sendo retirado do nada, sem dizer de onde vem, nem para onde vai, não sabe não de onde vem, né? E o Shaul Meridor explodiu nessa situação e renunciou e falou, já chega, e tem coisas que eu posso aceitar e coisas que eu não posso aceitar, né? E caiu atirando, mandou carta pública, e a resposta do Israel Katz vai ser a resposta, quem não está satisfeito, foi a decisão certa dele renunciar, porque se ele não estava disposto a trabalhar de acordo com a agenda política que eu tenho, então eu preciso botar uma pessoa mais competente e que está de acordo comigo no lugar dele. Né? Além de ter feito a acusação de que ele estava atuando por raiva do Netanyahu, porque o pai dele odiava o Netanyahu. Enfim, o pai dele se retirou da vida política, se não me engano, em 2013, nas eleições de 2013, se não me engano, o Dan Meridor saiu da vida política e agora não sei o que ele faz exatamente. Mas essa foi a situação. E Israel Katz, me arrisco a dizer que se fazem uma pesquisa de opinião sobre o desempenho dos ministros em Israel hoje, ele é o ministro menos popular do país, menos inclusive que o ministro da Cultura, que não consegue fazer absolutamente nada desde que entrou, porque a cultura está travada. Né? Na verdade, foi jogado aos leões, não recebe respaldo do primeiro-ministro do jeito que ele necessitaria, inclusive às vezes é jogado para baixo. E, enfim, resolveu brigar com todo mundo, resolveu comprar briga com os funcionários técnicos, um pessoal com muito poder ali dentro, que não convém, não é conveniente, não é razoável que ele esteja numa situação negativa com essas pessoas em plena crise financeira. Né? Se a situação tivesse boa, já seria um problema. A situação do jeito que está é pior ainda. Eu me arrisco a dizer que o Israel Katz, eu não sei quando é que vai ter eleições, né? Mas eu me arrisco a dizer que o Israel Katz cai antes de serem convocadas eleições. Bom, é uma confusão só, né, cara? Eu acho que. Eu não sei nem o que eu acho. Eu não sei nem o que eu acho, cara. Dizer que o cara tá fazendo isso porque ele é filho do Dan Meridor e não gosta do Bibi. O governo ele não aceita nenhuma crítica, né? Tipo, qualquer crítica que é feita ao governo, eles levam para um ataque pessoal, né?
o Bibi, né? Tudo contra o Bibi, O contra o Likud, né? Bibi. Especialmente o Likud. O Likud, sim, sim. É, e é importante a gente frisar isso. O Shaul Meridor, ele está longe de ser um economista keynesiano, de esquerda, né, marxista, nada disso. O Shaul Meridor é um liberal, um cara que está acostumado a trabalhar para governos liberais. Ele falou, eu estou lá desde 2001. Eu já tinha tido discordâncias com governos, mas eu servi inclusive ao Netanyahu quando foi ministro das Finanças do Ariel Sharon. Ele falou, o que eu estou fazendo agora é o que a gente sempre fez, né? Tipo, a política econômica que a gente sempre tocou. Então, a gente não está falando que é uma crítica que está vindo da esquerda, que alguém da esquerda querendo sabotar. Não é. É um liberal, um cara de direita dentro do governo que está preocupado com a saúde fiscal do governo. Né? É uma preocupação tipicamente liberal, de austeridade e tudo mais, que sempre foi a política, pelo menos pública do Bibi, principalmente quando ele foi ministro das Finanças, e que parece que ele abandonou de vez agora, mas enfim, com uma Inclusive, pessoa o, sem o, nenhuma Shaul, capacidade de exercer isso. o Shaul Meredith, ele já tinha batido de frente com o Bibi há pouco tempo atrás, quando o Bibi decidiu dar, né, aquele, como é que chama? Aquele presente, né, foi o Bolsa Bibi, né, que deu 750 shekel para todo cidadão, né, e mais um dinheiro também para as crianças, né. Então as famílias recebiam até 2.500 shekel, enfim, 3.000 shekel. E o Dan Meredor, né? E todo cidadão israelense recebeu isso, independente se tinha perdido dinheiro na crise do corona, se tinha perdido o emprego, se seu negócio faliu, enfim, qualquer um. Até os que continuaram trabalhando, ganhando excelentes salários, enfim, e houve, obviamente, né, negócios que lucraram, né? E que continuaram trabalhando e lucraram mais, enfim, todo mundo ganhou o dinheiro e o Shaul Meredor, ele era contra essa política. Acredito aí justamente por conta dessa austeridade, né? Que, enfim, em vez de você jogar dinheiro aí para todo mundo, você fizesse pelo menos isso de uma forma mais pensada. Mas, enfim, não foi a primeira vez que ele bateu de frente com o governo e agora ele saiu fora. Mas já que a gente não está nem falando de crise, João, vamos falar de mais uma, né, cara? Porque mais uma vez a gente vê ataques ao sistema judiciário, ataques que vieram do atual não líder, é o Yoshev-Rosh HaKnesset, o presidente do parlamento, né, o deputado Yariv Levin do Likud, atacando o sistema judiciário por alguns motivos, né? Ele atacou, mas não foi só por uma das decisões, foram algumas decisões, né? Tipo, ele não gosta do sistema judiciário de jeito nenhum. Houve também o Israel Katz, que atacou o procurador do Ministério das Finanças, né? Enfim, o ataque ao sistema judiciário e, obviamente, tudo isso tem como pano de fundo o julgamento do Netanyahu, né? Que, por sinal, o Mandelblit, né, que é o procurador-geral do governo, ele disse que não há impeditivo para o Netanyahu continuar no cargo, mesmo depois que o seu julgamento comece em janeiro, já que ele possivelmente vai ter que estar no tribunal 3 vezes por semana. Então, como é que ele pode ser primeiro-ministro se ele vai ter que ir para o tribunal 3 vezes por semana? O Mandelblit disse que isso não tem problema, que ele pode ser primeiro-ministro, pode continuar no cargo, mas em função de outras decisões aí do Supremo Tribunal de Justiça né, de diversos setores aí do sistema judiciário, os ataques dos políticos continuaram. E isso fez também com que a presidente, né, do Supremo Tribunal do Bagasse, ela se chama juíza Esther Hayut, ela saísse publicamente mais uma vez, não é a primeira vez que ela faz isso, mas que ela mais uma vez sai publicamente para defender o sistema judiciário e falar, denunciar, né, os ataques que são feitos, que são realmente um problema e um perigo a esse elo aí, né, essa parte aí da democracia. Enfim, cara, vai ter. Como é que anda essa? Esses ataques aí já são coisas tão antigo, né, cara? É só a escalada, né? Ele vai e volta o tempo todo e, enfim, eu acho que enquanto a gente não tiver uma troca de um governo sério, esses ataques não vão parar, cara. Ou até destruiu o judiciário, né? O Amir Ohana também, que é ministro da Segurança Interna, também disse que o Mandelblit atua somente para prejudicar o Netanyahu. Aliás, eu queria fazer uma correção. No bloco anterior eu disse que o Ariv Levin, que o Rani Gamzo criticou o Ariv Levin, presidente da Knesset, não foi. Foi o Miki Zohar, líder do governo da Knesset, que criticou o Ariv Levin, foi a Esther Hayut, a ministra da Suprema Corte. Mas, enfim, falar mais sobre isso é chover no molhado.
a gente já falou muito sobre isso. Eu só queria destacar que o Israel Katz, ministro das Finanças, no mesmo comentário que ele fez criticando a justiça e se enaltecendo como ministro das Finanças, ele disse que as realizações que ele fez foram tão grandes em Israel que ele é maior do que o rei Herodes. Eu nunca tinha visto alguém usar o rei Herodes como referência, principalmente como referência de alguma coisa positiva, né? Porque, enfim, o rei Herodes, ele, apesar de ser judeu, né, de tradição idumeia, convertido ao judaísmo, à força, no caso, né, que os idumeus foram convertidos ao judaísmo à força em determinado momento, ele foi muito cruel com a população judaica na Judéia antiga. E ele usar o rei Herodes como uma referência positiva, é evidente que ele foi um grande construtor e tudo mais, mas causou estranheza. E também a megalomania do Israel Katz, que está achando que é alguma coisa, no momento que ele, na verdade, outra vez, é o ministro mais impopular do governo. Só destacando isso, que eu achei engraçado só. Enfim, e se comparar ao rei Herodes é uma coisa que eu não imaginava ter visto nem em Israel. Então fica aí mais uma excentricidade do país que causa um pouco de graça na gente. Bom, é isso. Vamos ver o que vem pela frente. Mas agora vamos tratar de uma outra crise, João. Mas agora a gente vai tratar de uma crise que não é no governo, é na oposição dentro do partido Yesh Atid, né, do líder aí, ex-jornalista Yair Lapid, que recentemente também teve uma discussão engraçada com Netanyahu, engraçada de baixo nível, né, com Netanyahu no parlamento. A gente comentou disso nos últimos episódios. E pela primeira vez, né, o Yair Lapid, né, ele formou esse partido, o Yesh Atid. Ele é o líder do partido desde então. O partido nunca passou por um processo de primárias, né, para escolher a sua liderança. E pela primeira vez agora ele tem aí um adversário, o deputado Ofer Shelah, que resolveu não sair do partido, mas enfim, sair e dizer que o partido precisa renovar a sua liderança e primárias seriam uma boa chance de fazer isso. Ou seja, ele pode estar colocando aí em xeque a liderança, né, vamos dizer assim, do Yair Lapid, que nunca concorreu com ninguém. E disse que primárias podem ser um problema, porque já houve outros partidos no passado que quebraram, vamos dizer assim, né? Partidos que tiveram muitos problemas internos e acabaram se desfazendo. Ele citou até, inclusive, o Partido Avodá, né, o Partido Trabalhista, dizendo que primárias são ruins, né, que dividem o partido e que isso pode levar à destruição do partido. E disse também, inclusive, que num processo como esse, alguém pode colocar 3 mil novos militantes dentro do partido e depois, enfim, e ganhar as eleições. Ou seja, já é aí um ataque claro, dizendo que pode haver, vamos dizer, filiados de aluguel, né, vamos dizer assim. Assim, não sei se vai ter as primárias, mas parece que a campanha já começou, né, cara? O curioso, nesse caso, na verdade, é pensar, assim, a gente analisar o que aconteceu com o Yesh Atid, né? O Yesh Atid virou o segundo maior partido do país, pelo menos na preferência do eleitorado. Já tinha sido em 2013, quando o partido surgiu, desbancando o Partido Trabalhista. Depois perdeu em 2015, depois se juntou com o Hossein Israel, né, que era o partido do Benny Gantz, fizeram um carro lavar no azul e branco. E agora o Yesh Atid é o partido que aparece em segundo ali, quase empatado tecnicamente com o Yamina, que é o partido da direita ortodoxa. Mas quando o partido cresce, né, e tem chance, hoje em dia é um pouco distante, mas quem sabe, do partido poder ter um primeiro-ministro, é natural que algumas pessoas do partido comecem a ter ambições políticas ali também. Né? Se você é um quadro importante do partido, né, e o teu partido está começando a brigar pelo poder, então você começa a se enxergar, por que não eu? Né? E essa questão era um pouco inesperada, porque o Yair Lapid, que era um jornalista prestigiado, filho de um político, já tinha criado o seu próprio partido, onde reinava absolutamente sozinho, né? Tomi Lapid, o pai de Yair Lapid, criou o partido Shinui, que era um partido de centro, reinava sozinho lá, e o Yair Lapid criou o seu próprio partido, Yesh Atid, tradução tem futuro, né? Há futuro. E, enfim, é um partido que ele reinava sozinho, ele era o número 1, ele montou a lista, ele convidou as pessoas, obviamente que ele filia gente, ele tem uma base de apoio, hoje em dia, que é bastante razoável, filiados, militantes, mas ele que monta a lista, né? Não é nenhuma comissão, né? Não tem eleições internas, tem primárias, tem nada. O partido não é nada democrático. E, de repente, aparece um cara que se destacou ultimamente, né? Ele era o número 8 do Azul e Branco, que é um número que não é nem um pouco ruim, visto que os 5 primeiros eram pessoas de bastante gabarito, né? E ele foi o presidente da comissão da Corona durante esse tempo de eleições
que não resultaram em nenhum governo, né? E ele fez um bom trabalho ali, ele conseguiu convocar profissionais, ele fez um bom trabalho, deu recomendações para o governo, fiscalizou, e ele viu o seu nome crescer, ele viu que ele era uma pessoa importante, ele viu que ele conseguia ter um bom diálogo dentro da oposição com os grupos que estão lá, inclusive dentro da própria situação, e ele disse, por que não? E desafiou o Yair Lapid. E o Yair Lapid disse que não tem nenhum problema, mas como você disse, Marquinhos, ele disse que ele deu uma fugida, que ele falou, essa questão de primárias é um problema, porque, olha só, primárias abertas, o Likud virou um partido corrupto, assim, né, se corrompeu. Realmente a gente sabe que teve fraude na filiação do Likud, né, que, tipo, enfim, teve problema, a gente comentou disso no seu momento, quando tem internas do Likud, que o Bibi ganhou do Guidon Sar. Ele falou, e o Partido Trabalhista foi enterrado por isso, toda eleição eles querem trocar o líder. Ele falou, então primárias é uma coisa que é ruim para o partido, né? E aquela desculpa, bom, o povo não sabe votar, então é melhor não deixar que o povo vote. Ele falou, o maior sinal de confiança que eu tenho é que nas pesquisas eu estou em segundo lugar, então a população está satisfeita comigo, mesmo sem primárias. Enfim, ele foi questionado, né? Eu escutei a entrevista com ele hoje na rádio pública, na rádio Bereshet Bet, né, que pertence, que é uma rádio pública com dois jornalistas políticos, e eles questionaram, e falaram, você é travado nas 20 cadeiras há muito tempo, você não consegue ter apoio dos ultra-ortodoxos, você não consegue avançar. Muita gente na sociedade israelense, na população israelense, não votaria em você de jeito nenhum, você tem rejeição no mundo árabe, você tem rejeição, enfim, né, entre os partidos árabes, você não acha que é momento de dar lugar para outro, você vai continuar no partido? E ele falou, claro que eu vou continuar no partido, se hipoteticamente tiver eleições internas e tal, é o empreendimento da minha vida, o Yesh Atid, blá, blá, mas parece que o Yair Lapid, ele não vai convocar primárias, a menos que ele não tenha chance nenhuma de perder. Eu acho difícil ele perder umas primárias de um partido que ele inventou, né? E que ele é o manda-chuva. Nenhum membro do partido publicamente vai declarar apoio ao Ofer Shelah, ou tal, só membros muito periféricos, né, dos deputados e tal. Mas, enfim, pelo que os bastidores estão contando, é que o Ofer Shelah, ele tem a preferência, a maioria das pessoas, mas que todos estão dizendo abertamente que preferem o Lapid, né? Ou seja, rola um medo ali dentro, né? Rola um receio ali dentro. É natural que se o partido fica grande, as pessoas querem ter aspirações e que os filiados queiram votar, queiram participar. São poucos os partidos em Israel que realizam primárias internas para formar sua lista. O Partido Trabalhista e o Likud são os dois partidos mais democráticos nesse aspecto. O Meretz tinha se democratizado, agora voltou um pouco atrás, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. E a Casa Judaica também tinha uma estrutura democrática que o Bennett começou a corromper e criaram dificuldades para ele, por isso ele saiu e criou o partido dele, o Nova Direita. Ele também queria ser dono do partido, e a Casa Judaica não aceitou isso. Esses são os 4 partidos mais democráticos internamente, né? O Likud e o Partido Trabalhista muito mais que os outros. Os outros partidos, em geral, são partidos com dono, como o Israel Nossa Casa, do Lieberman, ou o próprio Yesh Atid, ou partidos que são coordenados por grupos pequenos, como o Shas, que tem um conselho de sábios que define a lista do partido e tudo mais. Enfim, devia ser uma obrigação, né, que os partidos tivessem primárias para eleger a lista. Porque, enfim, essa democracia ela é muito importante para que você não tenha ditadores dentro dos partidos, né? Mas, enfim, por outro lado, também é justo que cada partido decida de que maneira vai atuar. Bom, vamos ver aí, então, o que vem no Yesh Atid, né? Eu sempre me confundo para falar o nome desse partido, eu falo Yesh Lapid. Muitas vezes eu falo, mas não deixa de ser, na verdade, né? O partido dele, que agora foi... Hã? Agora a gente vai ver exatamente, né? Agora a gente vai ver se ainda continua dele, né? Ou se vai mudar de dono. Mas é isso. Vamos então passar para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai falar aí das relações, né, entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Bom, comentamos aí nas últimas semanas, né? E o mundo inteiro ficou sabendo do acordo, não do acordo, né? Vamos assim, das relações entre Israel e Emirados Árabes terem se tornado públicas, né? E, enfim, o mundo inteiro sabe, algo que já acontecia há muitos anos, o Shimon Peres já esteve nos Emirados Árabes, enfim. Era uma relação que já vinha acontecendo, inclusive uma relação de inteligência, né, com troca de muita informação de inteligência, e agora isso se torna público. Israel e Emirados Árabes assinam acordos, né? A gente na televisão israelense aqui nas últimas semanas vê a quantidade de notícias e vídeos, e, enfim, falando dos Emirados Árabes é muito grande. Fala-se muito na possibilidade já próximo, né, de turismo
E o israelense quer ir para Dubai, né? Quer ir para Abu Dhabi, enfim, quer ver tudo. E o pessoal tá louco para ir para lá. E essa semana, na segunda-feira, foi uma comitiva israelense com muitos oficiais de governo, inclusive também na área da segurança, principalmente na área da segurança, foram em um voo da El Al, o primeiro voo comercial saindo de Tel Aviv, indo para Abu Dhabi. Foi um voo que passou, inclusive, pelo espaço territorial saudita, algo que não era pensado e não era imaginado, mas enfim, aconteceu. O avião saiu, o avião da El Al, né, uma empresa israelense, esse também foi um marco aí, um avião israelense pousando nos Emirados Árabes e na cabine do avião, do lado de fora, né, ali em cima da janela do piloto, escrito em inglês, em árabe e hebraico, paz, né? Peace, Shalom e Salam. Enfim, chegou lá uma comitiva para começar a trocar informações e, enfim, questões de segurança e como é que vai se dar essa relação aí entre Israel e Emirados Árabes. É realmente interessante ver um avião israelense. Eles já voltaram, né? Hoje eles voltaram. E o interessante é uma coisa que o voo ele dura cerca de 1 hora e pouquinho, passando pelo espaço aéreo saudita. Se não passasse pelo espaço aéreo saudita, o voo duraria 4 horas e meia. Então, enfim, o avião já está vindo de volta, já deve ter chegado, porque eles saíram de lá de tarde, e tá aí, uma comitiva israelense indo para os Emirados Árabes. Esse desenvolvimento é interessante, né, cara? Não, na verdade, assim, essa delegação foi interessante desde que foi servido no avião, né, como foi mostrado pela jornalista Noa Landau da área e tudo mais, o cardápio, passando pelo hotel onde eles ficaram, pelo como foi o voo, até alguns detalhes mais interessantes sobre o que eles fizeram lá, enfim, como é que foi a cerimônia de abertura, né? O discurso foi dado pelo chefe da inteligência israelense em árabe, né? Muita gente não espera que vai chegar um israelense numa cerimônia dessas falando árabe, mas obviamente que o chefe de inteligência israelense tem que saber árabe. Possivelmente ele já esteve no lugar dos atores de falda, né, nessa que eles representam em algumas incursões dessas pelos territórios e tudo mais. Mas, enfim, foi o que me fez pensar. E depois foram realizados alguns workshops, né, sobre turismo, sobre saúde, sobre, enfim, que você escolhia uma sala com papel na porta para entrar, para debater, né, sobre, enfim, comércio, finanças, enfim, sobre de que maneira as parcerias podem ser feitas para que comecem a pensar de que maneira vão trabalhar juntos. Né? Estava presente nesse encontro de Jared Kushner, que é o genro do Donald Trump. Né? Enfim, tudo está sendo feito com a participação muito próxima dos Estados Unidos. Né? Agora, o tema palestino ele não saiu de cena. Né? Os Emirados Árabes eles até agora estão receosos porque a reação do mundo árabe a essa normalização com Israel ela não foi 100% positiva. Os palestinos se irritaram e parte do mundo árabe também, porque a situação de Israel com os palestinos, ela, enfim, nunca passou, nunca boa nunca foi, mas está passando por um dos momentos mais críticos, né, da sua história. Se a violência ela não é tão grande como já foi em outros momentos, por um lado, por outro lado, o impasse e a desesperança total na criação do Estado palestino, ele, enfim, são gigantes. Né? Então, a gente tem que esperar cenas dos próximos capítulos, né? Está acontecendo, as relações com os árabes estão acontecendo, a anexação parece realmente que ficou para trás, ficou no discurso retórico, não vai acontecer. Foi uma promessa bancada pelos Estados Unidos, né, feita por Israel, bancada pelos Estados Unidos, ainda que Israel não assuma, que não vai acontecer, que a anexação não vai acontecer, que Israel não vai lançar a mão disso. Mas, enfim, tem que ver se a gente vai ter uma paz fria, como tem com o Egito e com a Jordânia, né, onde as relações existem, mas as populações não se gostam muito, ou se a gente vai ter uma relação mais próxima. Né? A princípio, parece que vai começar fria, pelo menos do ponto de vista diplomático. Os israelenses vão precisar de visto para entrar nos Emirados Árabes, obviamente que a recíproca também é verdadeira. Ou seja, pensou em comprar um bilhete de avião para os Emirados Árabes em cima da hora, vai passar um fim de semana em Dubai, esquece, vai precisar de visto. Né? Mas a boa notícia ficou por conta da permissão da Arábia Saudita, do avião da El Al, poder sobrevoar por cima do território saudita, que acho que é a primeira vez na história que Israel faz isso de maneira legal, né? Não para bombardear o reator nuclear iraquiano, por exemplo. Mas, enfim, vamos aguardar a cena nos próximos capítulos aí para poder fazer um comentário com mais consistência. Beleza.
Vamos então passar para o nosso próximo bloco, onde a gente vai ouvir a notícia do esporte do camarada Nelsinho Burd. Manda, Nelsinho! Meu caro Gorens, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar também um abraço ao João, que está curtindo o Shabat com a família. Israel empatou em 1-1, a seleção de futebol israelense empatou em 1-1 com a Escócia na sexta-feira à noite, jogo inaugural da Copa das Nações da UEFA. No grupo israelense, temos também a República Tcheca, que venceu por 3-1 a Eslováquia. Israel com empate 1-1 com a Escócia, gol de Eran Zahavi para Israel, fica em segundo do grupo, empatado com a Escócia. Em primeiro, a República Tcheca com 3 pontos, depois Israel e Escócia com 1 ponto e a Eslováquia com 0. Torcemos para que Israel tenha uma boa sorte, tenha sucesso nesse torneio europeu, coisa que não tinha ocorrido ultimamente. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, mestre, obrigadão aí por mais esse comentário e a gente espera na semana que vem. João, para terminar, a gente queria dar só aquele update sobre o caso do estupro que a gente comentou há 2 ou 3 semanas atrás, do estupro de uma menina de 16 anos em Eilat, né, que ela estava passando férias, e as primeiras informações tinham sido que ela tinha sido estuprada por mais de 30 caras, né, mais de 30 homens teriam participado, só que agora a polícia já apresentou a queixa, né, já terminou as investigações. Na verdade, não foram 30, foram 11. Dentre esses 11, 8 menores de idade, e somente 4 foram acusados aí de estupro, os outros 7 foram acusados de participação, mas tipo apoio, né, mas não o estupro em si. Enfim, parece que o caso, parece que esses foram os envolvidos. Na verdade, o número de 30 tinha sido uma informação que o primeiro suspeito tinha dado, mas não era nada provado. O suspeito que tinha falado disso, a menina que foi estuprada, ela estava, aparentemente, ela estava bêbada e ela não lembra, né, de quantas pessoas a estupraram. Enfim, a polícia terminou o caso, as investigações, e agora vão ser apresentadas aí queixas contra os culpados. Que fiquem muitos anos na cadeia, né, cara? E por aqui eu me despeço. Faça o coro aí e lembro também aí aos nossos ouvintes, qualquer comentário, qualquer coisa que queiram passar pra gente, contato@conexãoisrael.org.br ou as páginas de Conexão Israel no Facebook, no Twitter e no Instagram. A gente vai ficar atento, tá? Sugestão, comentário, discordância, xingamento, tá tudo liberado. É isso aí. Beleza, cara. A gente se fala na semana que vem, então. E vamos que vamos. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau.